Gostaria de conversar com você a respeito de fé. Até agora, tudo que nós fizemos nesse culto foi com muita fé. Desde as orações, aos louvores, à adoração, tudo foi baseado na nossa fé. E eu gostaria de falar nessa noite com vocês justamente sobre isso, sobre fé. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você pode orar mais uma vez comigo? Feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua instrução. Obrigado pela verdade que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, através da direção que a Tua palavra é para as nossas vidas, Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos mostrar, se revelar a nós através da Tua palavra, a instrução, a correção, para que nós possamos alinhar os nossos caminhos de fé. É isso que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no livro de Hebreus vai dizer que a fé é firme fundamento. Quando a gente vai para o sentido estrito da palavra fé, ela significa confiança absoluta. É isso que fé significa. A palavra fé significa confiança absoluta. É como um sentimento que contrapõe a dúvida e que traz esperança. Então, fé, no sentido literal, estrito da palavra, é confiança, ou seja, é não ter dúvida, é ter plena confiança, é plena certeza. É isso que significa a palavra fé. Mas eu gostaria de trazer nessa noite um conceito bíblico, de acordo com o que o autor de Hebreus nos diz. E ele diz que fé é o nosso firme fundamento. Então eu gostaria de partir dessa premissa. Fé é firme fundamento. Aliás, esse era justamente o objetivo desse livro. O objetivo do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, é incentivar os judeus da igreja a manterem a sua fé em Cristo. Muitos judeus convertidos ainda tinham dúvidas a respeito de se deveriam realmente abandonar a lei e viver o tempo da graça, e em seguir tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, essa carta é justamente para aqueles que têm dúvida. Então, se paira alguma dúvida nos nossos corações a respeito da fé em Cristo, na fé, na verdade do Evangelho, das boas novas do Evangelho, esse livro é o livro que vem para sanar as nossas dúvidas. Portanto, fortalecer a nossa fé como firme fundamento. E é isso que nós vamos conversar essa noite. Fé é firme fundamento. Portanto, a nossa fé é a nossa base. A nossa fé é a nossa fundação. É o nosso fundamento. É como se fosse uma plataforma firmada, um terreno sólido no qual nós caminhamos, no qual nós nos movemos, aonde nós existimos. Então, a fé é essa plataforma, é esse fundamento, é essa base para a nossa vida. Por isso, o autor de Hebreus diz que fé é firme fundamento. Você está comigo? Está entendendo? Em Hebreus 12, no verso 1, vai dizer assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, essa é a nossa base, o nosso fundamento, a nossa fé em Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele morreu por nós naquela cruz. Foi Ele que se sacrificou para o perdão dos nossos pecados. Ele nos reconciliou com o nosso Pai. Ele nos justificou e nos deu uma nova vida. Por isso Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Esse é o nosso fundamento. Jesus
é a estrutura que dá sustentação para a nossa vida. Essa é a nossa fé. Ter Cristo como estrutura de vida, como base de vida, como fundamento, como plataforma. E a palavra de Deus nos diz que fé é muito mais que sentimento. Aliás, fé não pode ser só sentimento. Fé é conhecimento. Fé é saber o que eu sei sobre Jesus. É sobre conhecê-lo, e a partir do que eu conheço de Cristo, eu decido segui-lo, eu decido acreditar, eu decido obedecer, porque Ele é o autor e consumador da fé. Então, baseado no que eu sei, no que eu aprendi através da palavra, através da pregação do Evangelho, eu tomo essa decisão racional, não baseada no que eu sinto, mas baseado no que eu sei. Então, fé é conhecimento. Minha fé não pode estar baseada no que eu sinto, porque sentimentos são volúveis, sentimentos são voláteis. Hoje eu sinto, talvez amanhã eu não sinta. Agora eu estou sentindo algo, mas daqui a pouco eu posso estar sentindo diferente. Então a minha fé não pode estar baseada no que eu sinto. A minha fé não pode ser simplesmente um arrepio, uma emoção, um choro, um grito. Não, a minha fé precisa estar baseada no que eu sei, no que eu aprendi, no que a pregação do Evangelho me trouxe como base, para que eu, assim, possa ter dado fé, que aquilo é a verdade para a minha vida. Então eu decido, pela fé, crer em Deus, crer na Bíblia como a sua palavra, crer em Cristo como o meu Salvador e crer na mensagem da cruz como redenção para a minha vida. Isso é uma decisão que cada um de nós tomamos um dia. E se você ainda não tomou, talvez hoje seja o tempo, seja o dia. Isto porque a palavra de Deus nos mostra essa verdade. Lá em Romanos 10:17, diz assim: de sorte que fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É a pregação do Evangelho que gera em nós fé, que gera em nós acreditar que aquela mensagem é a verdade, que a mensagem da cruz é a verdade. E é sobre essa mensagem que é baseada a minha fé. E é sobre essa mensagem que eu decido caminhar, que eu decido viver, que eu decido colocar todas as minhas bases de vida, familiares, e o que quer que seja. Então, eu ouço, eu compreendo, e assim eu dou fé. E é isso que acontece quando a gente dá fé, porque dar fé é dar crédito, é dar confiabilidade, é dizer que eu aprendi a verdade para a minha vida. Então, eu tenho fé, porque eu dei fé um dia que aquilo que eu escutei, que aquilo que eu li, que aquilo que foi pregado a mim é verdade. Sendo assim, eu gostaria de falar hoje sobre alguns tipos de fé. Uma vez que esse é o nosso fundamento, então nós precisamos entender sobre esse pavimento o qual nós caminhamos. Nós precisamos entender quais são as nuances da fé e as aplicações da fé para a nossa vida. Então, o primeiro tipo de fé que eu gostaria de trazer nessa noite é a fé que transforma e salva. Em Efésios 2, versículo 8, Efésios 2, verso 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a fé me faz andar por um único caminho, que é Jesus. A fé me faz andar por um único caminho. A fé me leva ao arrependimento. É a mensagem da cruz que faz com que a minha fé me leve ao arrependimento, à mudança de conduta. Eu decido pela fé não ser mais o mesmo, mas ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É a minha fé em Cristo que me diz que o meu passado não me condena. E que a minha conversão, ou seja, a minha mudança de rota, a minha mudança de conduta, o meu arrependimento, junto com a minha mudança de vida, me dá um vislumbre do que vai ser a minha eternidade com o meu Senhor. É isso que a fé faz, me dá um vislumbre da eternidade junto ao Pai. A minha fé, ela me faz quebrar muitos ciclos na minha vida.
Talvez muitos ciclos malditos que vêm atravessando gerações na minha, na nossa família, são quebrados, são rompidos quando eu decido entregar minha vida a Cristo. Quando eu decido, quando eu dou fé que aquela mensagem é verdade. E eu trago ela para a minha vida e passo a viver nessa plataforma, com esse firme fundamento. Aí eu sou capaz de quebrar muitos ciclos na minha vida. Talvez ciclos que venham atravessando gerações. A minha fé me dá capacidade de quebrar isso. A minha fé me faz melhorar como pessoa todos os dias. A minha fé me faz querer me submeter a Deus. Me faz querer obedecê-lo. A minha fé, ela também me faz resistir ao mundo. Porque nós precisamos viver no mundo. Mas sem fé é impossível resistir a ele. É a minha fé que me protege, que me faz não querer mais aderir a esse sistema de mundo. Me faz não querer mais aderir a uma vida de pecado. É a nossa fé que nos protege quando estamos lá fora. Porque talvez aqui nós possamos nos sentir protegidos, blindados, mas nós precisamos sair daqui. Nós precisamos viver lá fora. E sem fé, como iremos resistir a todas as tentações, a todas as armadilhas, a todas as seduções do mundo? Então a nossa fé, ela nos transforma e nos salva. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra de Deus nos deixa claro que é a fé que vai nos ajudar a vencer o mundo. É a fé que vai nos ajudar a vencer o pecado. É a fé que vai nos ajudar a vencer um sistema caído, corrompido, imoral. Sem fé é impossível. Na força do nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa sagacidade, não será suficiente. É preciso fé. A fé me salva porque um dia eu acreditei na boa notícia do Evangelho. Não porque eu sou bom ou faço coisas boas, mas porque Deus é bom. Ele é bom e Ele me amou na cruz, por isso sou salvo, por isso eu sou transformado, porque eu tenho fé nessa verdade. Mas também existe um tipo de fé que é somente aparente, né? Parece que a gente tem fé, mas na verdade ela é só aparência. Ela é como se fosse uma casa cenográfica, mas não tem estrutura, não tem fundamento, não tem fundação. Portanto, esse tipo de fé é uma fé aparente. E o que acontece com a fé aparente? Sem profundidade, sem fundamento. Ela é rasa. Ela não resiste aos tremores da vida. E terremotos acontecem na nossa vida, tremores acontecem, a casa balança. E se ela não estiver firmada, se ela não for um firme fundamento, a casa cai, a casa vai ruir. Então esse tipo de fé é muito perigoso. Porque parece que ela está ali, mas na verdade ela não tem estrutura, não tem profundidade. E no primeiro tremor, ela cai. Mas a fé real, a fé de verdade, a fé verdadeira é a que se mantém, que se sustenta, porque foi bem fundamentada. A fé precisa estar bem fundamentada no conhecimento da palavra, de quem Jesus é, do que Ele fez, o que significa essa mensagem. Porque senão se torna apenas uma fé aparente e rasa. Uma construção que é feita num terreno firme, com fundação profunda, resiste aos tremores. Essa fé firmada na rocha que é Cristo, quando balança, não cai. Pode até abalar um pouco, mas a estrutura é boa. E quando a estrutura é boa, dá para recuperar a casa. Sabe quando nós sentimos que a nossa fé está abalada? Você já sentiu alguma vez, em alguma situação, que a sua fé ficou abalada? Não quer dizer que ela ruiu, não quer dizer que você perdeu a fé. Porque se tem fundamento, não desaba. Na maioria das vezes, só precisa de reparo, só precisa de conserto, só precisa de reforma. Mas tem boa estrutura. Essa fé, ela é capaz, sim, de salvar e transformar vidas. Um firme fundamento que transforma a fé em um caminho para a vida. Um caminho que transforma e salva. Então, esse é o primeiro tipo de fé que eu gostaria de trazer nessa noite. A fé
que salva, a fé que transforma vidas. Amém? O segundo tipo de fé é a fé que traz esperança. Vai comigo para Gálatas, capítulo 5, verso 5. Gálatas 5:5 diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Quero ler novamente. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, fé, enquanto algo vivo dentro de mim, totalmente ligado ao meu espírito, porque a palavra nos diz que o Espírito da fé está em nós, porque nós decidimos assim. Então, a fé, enquanto algo vivo dentro de mim, me influencia o meu espírito, age no meu ser, faz parte de quem eu sou. Portanto, me faz um indivíduo esperançoso. Me afasta de maus pensamentos, de pensamentos negativos. Me afasta do pessimismo e da negatividade. E me faz alguém repleto, cheio de esperança. Portanto, eu tenho fé que a justiça vai prevalecer. Então, eu tenho fé que o bem vai triunfar. É isso que o Espírito da fé faz em mim. Acreditar que haverá justiça. É ter esperança de que o bem vai vencer. Mesmo olhando para esse mundo e vendo tantas injustiças e vendo tanta maldade, eu continuo tendo esperança. E por que eu tenho esperança? Porque eu tenho fé. Mesmo vendo que nem sempre as coisas acontecem como deveriam, e nem sempre acontecem mesmo. Vendo que pessoas más se safam e que pessoas boas muitas vezes sofrem, perecem, mesmo assim, eu não me entrego, eu mantenho a minha fé. Não é apenas um otimismo bobo, sabe? Não é uma espécie apenas de positividade, good vibes. Não, não é isso. É fé. É fé. Fé de que a justiça real e verdadeira, ela não está aqui. Ela não provém de homens. A justiça real, a justiça que prevalece, é a justiça que vem do céu. Essa sim prevalece aqui ou depois daqui. Nesse tempo ou quando Jesus voltar. Mas a justiça será feita, é uma certeza. E por que eu sei disso? Porque eu tenho fé. Então está determinado que ele virá, Jesus retornará e com justiça ele vai tratar tudo e todos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. A justiça vai prevalecer, agora ou depois. Amém? E Abacuque 2,4 vai dizer: veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O justo, aquele que decidiu viver de forma justa, ele vive de forma justa e se esforça para isso porque tem fé. Porque sem fé nós não praticamos justiça. Sem fé nós aderimos ao sistema injusto do mundo. Então eu procuro viver de forma justa porque a minha fé é o meu fundamento de vida. A fé que eu tenho, ela me impulsiona a isso, a um viver justo. Eu me esforço para viver de forma justa, para ser correto, para ser honesto, para fazer as coisas de maneira correta e honesta. E o que me leva a me esforçar a isso é a minha fé. Sem fé, eu não me esforçaria, eu me entregaria a um sistema injusto. Mas eu tenho fé como fundamento de vida. Por isso, eu vivo pela fé de forma justa. Amém? O terceiro tipo de fé é a fé que protege. Efésios 6,16 vai dizer: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé também funciona como um escudo que nos defende do mal e das ações do inimigo, das ações inimigas que podem nos atingir. Então a fé, como firme fundamento, também é usada como proteção. Não deixando com que o inimigo lance sobre nós os seus dardos malignos, as suas más influências, os seus maus pensamentos. A fé é esse escudo de proteção. A nossa fé nos faz resistir ao diabo e aos seus embaraços. É isso que a fé faz. Ela não permite que nós venhamos a sucumbir diante do desânimo,
diante da apatia. Eles podem até vir até nós, mas a nossa fé não permite que nós nos entreguemos nem ao desânimo e nem à apatia. Essa é a fé que nos protege. Ela nos protege até mesmo de nós. A nossa fé nos protege de nós mesmos, das nossas vontades carnais, pecaminosas, os nossos desejos maus. Além disso, a fé, ela me faz permanecer em meio à dificuldade. Não permite que eu desista. Quando a fé é bem estruturada, ela me sustenta na dificuldade. A fé me protege do meu espírito de covardia, porque o ser humano tem uma tendência a fugir, a não enfrentar. Então a fé me protege desse espírito de covardia e me faz alguém com bravura para enfrentar momentos difíceis. Tiago 1,3 vai dizer: assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. É isso que a fé faz, produz perseverança. Todas as vezes que a nossa fé é colocada à prova, está sendo gerado em nós algo bom, está sendo gerado em nós perseverança. Então valorize o tempo de prova. Quando a sua fé for colocada à prova, entenda que está sendo gerado em você algo bom. Está sendo gerado em você perseverança, coragem, firmeza. Então quando eu persevero e não desisto, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, mas é porque eu tenho fé. E essa perseverança vai produzir em nós constância, paciência, resiliência. Tudo através da fé. A minha fé me diz, a palavra de Deus me protege como escudo. A Bíblia é um escudo. A Bíblia nos protege. É um escudo de proteção. Proteção contra quê? A Bíblia, a palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, me protege contra os falsos profetas. E como tem se levantado falsos profetas nesse tempo. E sem a Bíblia, nós estamos totalmente sujeitos à ação maligna de falsos profetas. A Bíblia é o nosso escudo contra as heresias, contra falsas doutrinas. Por isso, a minha fé precisa me levar a buscar o conhecimento bíblico. O escudo que me defende de muitas armadilhas é o conhecimento de Deus e da sua palavra. Quanto mais eu conheço da palavra do Senhor, quanto mais eu conheço a mensagem bíblica, quanto mais eu conheço da verdade do Evangelho, mais protegido eu fico das artimanhas, das interpretações equivocadas da palavra do Senhor, das artimanhas do inimigo que deturpam palavras que estão ali no livro sagrado para corromper, para enganar e para destruir vidas. Então a Bíblia é escudo para a nossa vida. Charles Spurgeon disse: estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, ter fé é ter proteção. Amém? O quarto tipo de fé que eu quero trazer nessa noite é a fé que abençoa. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 8, vai dizer: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus. Então, a fé é a certeza de que em Cristo nós vamos vencer, nós vamos ser abençoados. Eu tenho fé na vitória, porque o conhecimento da palavra me diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu li, está escrito lá, que em Cristo somos mais que vencedores. Então eu tenho fé nessa verdade bíblica, que está escrito na palavra de Deus. E mesmo que o que Deus faça não me agrade, mesmo que eu não esteja satisfeito com aquilo que está acontecendo, a minha fé nele me faz crer que ele me abençoa sim, mesmo que eu não perceba. Ou mesmo que eu não seja capaz de identificar a bênção do Senhor. Mas a minha fé me faz sentir-me abençoado, por si só. Pelo fato de eu saber que Deus está comigo. Mesmo que eu não esteja plenamente satisfeito. Mesmo que tudo que esteja acontecendo não esteja do meu agrado. A minha fé continua me fazendo eu me sentir completamente abençoado. Porque a minha fé me faz entender que o Senhor não tem que me agradar. Deus não tem que nos agradar. É a minha fé que precisa estar firme o suficiente para agradá-lo. É o contrário. Ele não tem que agradar.
Se eu tenho fé, eu começo então a agradá-lo. É o que a palavra nos diz, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se esse é um objetivo de vida, se esse é o propósito maior da nossa vida, agradar a Deus, como agradá-lo sem fé? A Bíblia nos diz que é impossível. Então, se você quer agradar o Senhor, se você quer agradar o Pai, busque a fé. Busque desenvolver a sua fé. Pois, quando eu busco em primeiro lugar a minha fé, eu busco em primeiro lugar agradá-lo. Depois eu espero o que ele tiver como resposta, sem perder o meu fundamento, independente da resposta. Eu quero agradá-lo, então eu mantenho a minha confiança, eu mantenho a minha fé. Então a fé por si só, ela já nos abençoa, porque ela agrada ao Pai. Então se ela agrada ao Pai, ela já está me abençoando. Então com fé, eu me sinto abençoado, independente das circunstâncias. Agora, o quinto tipo de fé é a fé generosa. 2 Coríntios 9:11 vai dizer: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, o verdadeiro fundamento da fé me faz não só querer receber, mas me faz também entregar. A fé como firme fundamento me faz abrir mão de muitas coisas, me leva a muitas renúncias. A fé como fundamento de vida, como caminho, como trajetória, me leva por um caminho generoso, aonde eu não só recebo, mas aonde a minha prioridade é doar, é servir, é renunciar. É disso que se trata o Evangelho, renúncia. Então a fé gera em mim um coração generoso, pronto a renunciar. A fé em Jesus me faz ter o caráter generoso e altruísta. Quem tem esse caráter? Jesus. Então a minha fé me faz ter o caráter de Cristo, generoso, altruísta. E o altruísmo é justamente o contrário do egoísmo. É justamente olhar para o outro, ao invés de olhar só para si. E o que nós estamos fazendo, na verdade, é olhar só para si. O que mais nós vemos é uma geração cada vez mais egoísta, pouco generosa, sem compaixão pelo outro. Ou seja, aonde está a nossa fé? Aonde está o fundamento da nossa fé? O fundamento que nos faz pessoas generosas. Então a minha fé, ela precisa transformar o meu olhar em relação ao outro e me dar mais compaixão. A fé, ela não me coloca só como beneficiário, mas ela me faz crer que eu vivo também para servir e para abençoar pessoas. Esse é o fruto da minha fé. Eu me torno um servo. Se a minha fé não me tornar um servo, ela não tem fundamento, ela é só aparente. Muitos acham que é preciso ter mais fé para ser melhor ouvido por Deus. Então eu procuro desenvolver a minha fé para que eu seja melhor atendido pelo Senhor. Mas na verdade é o contrário. Na verdade, quanto mais eu desenvolvo a minha fé, menos eu peço e mais eu ouço o que Deus está me pedindo para fazer. Então o firme fundamento da minha fé me faz parar de querer, me faz parar de pedir e me coloca atento a ouvir o que Ele está me pedindo para que eu faça. Está dando para entender? Sendo assim, a fé me fundamenta em uma vida de servidão e me dá um coração generoso. É isso que a fé faz. O sexto tipo de fé que eu gostaria de trazer nessa noite é a fé no extraordinário. Mateus 17:20 vai dizer, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Então a fé, ela pode começar pequena. O que o Senhor diz é, a sua fé é pequena, como um grão de mostarda, tão pequena como um grão de mostarda, mas esse grão
também é uma semente. E em sendo uma semente, ela pode germinar, ela pode crescer, ela pode florescer, ela pode dar frutos, e pode assim se tornar capaz de cumprir grandes propósitos. Então, se uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda é capaz de mover uma montanha de um lugar a outro, o que dirá uma fé extraordinária? O que dirá uma fé que germinou, que cresceu, que floresceu e que deu frutos? O que dirá uma fé extraordinária? O que uma fé extraordinária pode fazer? Então, uma fé pequena pode fazer coisas incríveis, mas uma fé extraordinária pode fazer coisas extraordinárias. Amém? Jesus disse, quando Pedro afundou nas águas, você conhece a história. Quando Pedro afundou nas águas, o que foi que Jesus disse a ele? Homem de pequena fé. Mas Jesus não disse que Pedro não tinha fé. A fé de Pedro, ela era pequena, mas ela existia. Ele tinha fé. Mesmo que pequena, ele estava lá. Quando Pedro viu Jesus se aproximando e eles acharam que era um fantasma, e aí houve aquela conversa, se é o Senhor, faça com que eu vá até aí. E Jesus disse, então vem. Ele teve fé. Ele saiu do barco. Ele deu alguns passos em direção a Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo, quando ele desvirou o seu olhar, aí ele começou a afundar. Então a fé de Pedro, ela não era suficiente para se manter sobre as águas. Mas ela era suficiente para lhe dar coragem para sair do barco e para dar alguns passos em direção a Jesus. Então era uma fé apenas insuficiente, pequena, mas ela existia. E ela fez algo incrível, ele saiu do barco, ele caminhou, ele deu alguns passos. Então a sua fé insuficiente, ela te leva até um determinado lugar. Mas depois, para continuar, ela precisa ser desenvolvida. E foi assim com Pedro. A fé de Pedro, ela foi progredindo, caminhando com Cristo, aprendendo. Ele foi desenvolvendo a sua fé. A fé de Pedro foi progredindo. Começou pequena, mas depois se tornou extraordinária. Esse nível de fé te faz sair de um lugar vazio e te faz dar os primeiros passos em direção a Jesus. E isso já é algo incrível. Afinal, andar sobre as águas é algo incrível. Se eu conseguisse dar 2 passos na água, já seria algo incrível. Mas Jesus está nos chamando para fazer coisas ainda maiores, está nos chamando para que a nossa fé cresça, para que nós possamos crescer em fé, para viver com Ele coisas ainda mais incríveis. Existe sim algo extraordinário que pode ser acessado através da fé. Olha para Noé e Abraão. Eles tiveram fé em promessas que pareciam loucura. Mas eles tinham um firme fundamento. Por isso eles confiaram fielmente naquilo que foi prometido, naquilo que foi direcionado como propósito de vida para eles. E através da vida deles, a trajetória da humanidade foi traçada. E eles foram sim capazes de cumprir seu propósito extraordinário por meio da fé. Coisas extraordinárias que aconteceram por meio da fé estão na Bíblia. E a gente tem acesso a isso, a entender o que é o extraordinário de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, como eu disse, é o livro da fé, é o livro do firme fundamento. Em Hebreus, no capítulo 11, esse capítulo é conhecido como o capítulo pela fé, porque o capítulo é longo e em todos os versículos começa pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Leia em casa depois e veja o quão extraordinário é o que o Senhor faz pela fé, através da fé. Eu não vou ler o capítulo inteiro, ele é longo, mas eu quero ler alguns versículos. Diz assim, Hebreus 11. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade,
porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Jesus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava ao ponto de sacrificar seu único filho. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Amém? Ufa! Tudo isso pela fé. Quantas coisas extraordinárias aconteceram pela fé. Tudo que a gente lê na Bíblia de mais extraordinário foi baseado na fé. Você consegue imaginar o que pode ser realizado pela fé? Você sabe que a sua fé, ela pode cumprir grandes propósitos? Abraão ficou conhecido como o pai da fé. E por quê? Porque ele se entregou por completo ao cumprimento de um propósito. A sua obediência, a obediência de Abraão foi reconhecida. Ele entregou até mesmo o seu filho. Ele se dispôs a entregar a vida do seu único filho. Porque ele tinha fé que Deus estava com ele. Que o Deus estava pedindo era o que deveria ser feito. E ele se prontificou a entregar. E foi justamente quando Deus colocou à prova a sua fé, foi que ele sobressaiu. Foi que ele demonstrou ao Senhor que ele estava pronto para cumprir grandes propósitos, para fazer grandes coisas. E nós temos passado nos nossos testes de prova, quando somos colocados à prova, quando a nossa fé é colocada à prova, nós temos entregado, ou temos nos apegado àquilo que consideramos valioso, e quando Deus pede, a gente emburra e não quer fazer, e não quer entregar. A nossa fé, ela pode sim cumprir propósitos extraordinários, se for firme fundamento das nossas vidas. Agora, o 7º tipo de fé é a fé como dom, porque a fé também é um dom. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 em diante, Paulo vai relatar ali alguns dons que o Espírito de Deus entrega às pessoas. Então ele vai dizer, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes de realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de língua. A outro ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele a distribui a cada um como quer. Então, a fé também é um dom. E quem entrega a nós esse dom é o Espírito Santo de Deus. E como dom, dado por Deus, precisa cumprir um propósito. Todo dom tem um propósito a se cumprir. Como nós acabamos de ler, o propósito do dom é o bem comum. Ou seja, se você tem um dom, o seu dom precisa contribuir para o bem comum. Precisa contribuir para o reino. Precisa contribuir para outras pessoas. Então, um dom só cumpre o seu propósito quando beneficia os outros. Agora, se você tem esse dom, se você tem essas características, ou se você conhece alguém que tem o dom da fé, você sabe que pessoas cheias de fé, cheias de confiança, despertam muitos sentimentos. Talvez até sentimentos contrários. Porque há quem se irrite com quem é muito confiante, com quem tem muita fé, porque nós temos uma tendência à negatividade, né? O ser humano tem a tendência a pensar negativo. Então, talvez muitas pessoas não saibam aproveitar esse dom. Não saibam aproveitar esse dom por perto, esse dom que nos rodeia, o dom da fé. Por causa justamente dessa tendência. Mas quem é inteligente
sabe aproveitar a dádiva do dom da fé por perto. Isso porque o dom da fé, ele torna a vida mais leve. O dom da fé, ele nos faz mais alegres e, sobretudo, mais agradáveis. Quem tem um dom da fé se torna mais agradável. É de melhor convívio. O dom da fé, ele me torna um melhor amigo. O dom da fé me torna um melhor conselheiro. Por quê? Porque eu sou capaz de apontar a esperança. Porque quem tem o dom da fé tem o dom da esperança. Então eu me torno uma melhor companhia, um melhor amigo, um melhor conselheiro. Onde muitos enxergam fracasso, quem tem o dom da fé enxerga oportunidade. Onde muitos enxergam tristeza, momentos de angústia, quem tem o dom da fé pode enxergar as coisas de maneira leve, talvez até com bom humor. Onde muitos enxergam frustração, quem tem um dom da fé enxerga experiência de vida, maturidade, formas de crescer, de evoluir. Porque ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém evolui na calmaria. Frustrações são sim importantes para nos forjar. Quem tem o dom da fé consegue identificar. Nós precisamos valorizar, estar próximos de quem tem esse dom. Assim como nós precisamos buscar desenvolvê-lo em nós. Nós precisamos buscar desenvolver o dom da fé. Amém? O oitavo e último tipo de fé é a fé que cura. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos Jesus dizendo: a sua fé te curou. Na maioria dos milagres de cura que Jesus fez, ao final ele disse: foi a sua fé que te curou. Então o poder curativo da fé é real. A fé, ela é capaz de curar físico, psicológico, alma, espírito. Se creres, Jesus pode te curar. Se for da vontade de Deus e creres, Ele pode te curar. Emoções, sentimentos, saúde física, mental. Não existe nenhuma área da vida ou situação da vida que não possa ser revertida na autoridade do nome de Jesus, por meio da fé. Quando Jesus viu os amigos do paralítico, descendo ele pelo buraco no telhado, você conhece a história. O que foi que chamou a atenção de Jesus ao ver aquela cena? Foi a fé dos amigos do paralítico. Você conhece a história, Jesus, ele se admirou muito, é o que a palavra diz, Jesus se admirou muito com a fé daqueles 4 amigos. Aquele paralítico tinha 4 amigos cheios de fé e cheios de vontade de ver o seu amigo curado. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. Foi isso que levou Jesus a admirar aquela cena. É como se fosse uma junção perfeita para o Senhor. A fé com a ação, com a busca por Cristo. Agora pensa comigo. Analisa comigo. Um paralítico voltar a andar é um milagre extraordinário ou não é? Se tivesse aqui no nosso meio alguém que não pudesse andar, que estivesse numa cadeira de roda, e nós agora orássemos por ele, e ele se levantasse e começasse a correr aqui, seria um milagre extraordinário. Nós ficaríamos maravilhados. Agora, ter 4 amigos de verdade, que se importam de verdade, e que lutam com ele por sua cura, que lutam com ele pelo perdão dos seus pecados, que lutam com ele por sua felicidade, isso também não é um milagre extraordinário? Você consegue pensar aí em 4 amigos que tenham muita fé? Talvez venha à sua mente. Mas esses amigos seriam capazes de escalar uma casa te carregando, abrir um buraco no teto para te levar até Jesus? Essa é a fé que nos leva e que nos conduz. Não até um milagre em si, mas até Jesus, para que aí sim nós possamos ter a possibilidade de cura. Quantos amigos com fé você tem? E quantos desses amigos seriam de verdade capazes de fazer algo tão extraordinário por você? Te carregar, escalar um prédio, destruir um telhado, fazer o que for preciso porque se importam de verdade com você, porque tem fé que Jesus pode te curar. Mas a pergunta mais importante é:
como eu posso me tornar esse amigo? A pergunta mais importante não é se os meus amigos são assim. A pergunta é, eu sou esse tipo de amigo? E como eu posso me tornar um amigo assim que se importa de verdade? Que luta a batalha do outro de verdade? Que se engaja de verdade no problema do outro a ponto de carregá-lo, de escalar uma casa, de não enxergar dificuldade para ver o meu amigo curado, para ver o meu amigo liberto do seu pecado. Como nós fazemos para nos tornarmos esse tipo de pessoa? Como nós fazemos para ter esse tipo de fé? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 27, vai dizer: quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou os olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então, o que nós vemos aqui nessa história, nas palavras de Jesus, quando ele diz que seja feito conforme a fé que vocês têm. Então, Jesus está diante de uma fé que clama, que suplica, e aí sim recebe de forma proporcional ao que creu, de acordo com o que acreditou. Então, Jesus está aí nos ensinando sobre algo muito interessante, sobre uma fé proporcional. Aquilo que eu clamo, aquilo que eu suplico, aquilo que eu acredito que Deus pode fazer, eu acredito realmente com fé que Ele pode fazer. Eu acredito que Jesus é capaz sim de transformar, de curar, de restaurar, de salvar, porque Jesus disse: será feito conforme a fé que você tem. Será feito a fé, segundo a fé que você tem. Então eu preciso acreditar, eu preciso crer, a minha fé precisa ser real, porque será feito segundo a fé que eu tenho, conforme a fé que eu tenho. Outra história sobre fé, está lá em Mateus 15, no versículo 21. Diz assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que grande é a fé de quem clama a Jesus. Grande é a fé de quem, em desespero por cura, se humilha, se prostra. Firmada está a fé daquele que se humilha aos pés de Cristo e suplica diante do Deus vivo, cheio de dor, mas suplica, se humilha, se prostra, não se importa com orgulho, com vergonha. Porque fé e humildade caminham lado a lado. Quem tem fé, tem humildade. Porque fé é dependência. Ter fé é reconhecer que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu preciso de Jesus. Ter fé é não se importar com orgulho, com vergonha. Eu me humilho sim aos pés de Jesus, porque eu tenho fé nele e no que ele pode fazer. O que foi que Jesus disse ao leproso que voltou para agradecê-lo? Dos 10 que ele curou, 1 voltou para agradecê-lo. E o que Jesus disse a ele? Vá, a sua fé o salvou. Então quem tem fé é grato. A fé que salvou aquele homem
salvou ele porque ele era alguém grato. A fé dele desenvolveu nele gratidão. Por isso ele voltou para agradecer. Quem tem fé é grato. Quem tem fé é humilde. Humilde o suficiente para reconhecer quem é que faz, quem é que realiza. O que Jesus disse à mulher do fluxo de sangue? Você também conhece a história. Ele disse àquela mulher: a sua fé te curou. E por que a fé da mulher do fluxo de sangue curou ela? Por causa de um toque na borda do manto. Apenas um toque na orla do manto de Jesus foi capaz de curar aquela mulher. E Cristo disse a ela: foi a tua fé que te curou. Então, que toque de fé é esse? Um toque de fé cheio de esperança e humildade. Uma fé que é firmada na simplicidade de um toque. Como nós vimos, um pequeno grão de mostarda que pode mover uma montanha, um pequeno toque na borda de um manto pode restaurar uma vida. Talvez a fé dela fosse pequena, mas suficiente para restaurar a sua vida. Quando esse toque está totalmente preenchido de uma fé verdadeira, ele é poderoso para fazer coisas incríveis. Você crê nisso? Mateus 8,5 vai dizer assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus disse às pessoas que estavam ali: nem em Israel encontrei tamanha fé. Isso porque aquele centurião creu, ele acreditou no poder da palavra proferida por Jesus, na palavra dita pelo Filho de Deus. Ele confiou na palavra que Cristo deu, na ordem que Cristo deu. O Deus vivo tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para restaurar. A minha fé, ela me coloca debaixo desse tipo de autoridade. Não existe autoridade acima de Cristo. A nossa fé está sujeita a essa autoridade, com esse poder. Se Ele disse, vai acontecer. Não existe autoridade maior do que a palavra de Cristo, do que o nome de Jesus. Nós temos fé nesse poderoso nome. Nós temos fé que Ele é fiel e a sua palavra não retorna, não volta vazia. Aquilo que Deus disse que vai fazer, que vai acontecer, vai acontecer. Agora, para concluir, quando nós vemos o final da vida do apóstolo Paulo, ao final da vida, Paulo faz uma declaração muito forte, muito contundente. Ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Ele declara isso ao final de uma jornada de muitas lutas, de muitas batalhas. E Paulo lutou todas as batalhas que se apresentaram diante dele. E ele concluiu a sua trajetória de vida, a sua corrida, a sua carreira, dizendo que ele guardou o que ele tinha de mais precioso. Porque, biblicamente, é isso que significa guardar. Guardar é proteger. Guardar é defender. É cuidar, é vigiar, é conservar. Nós só guardamos aquilo que tem valor. Você não guarda algo que não tem valor. Você não protege algo que não tem valor. Você não cuida daquilo que não tem valor. Então Paulo diz: eu guardei a fé. Eu guardei o que eu tinha de mais valoroso. E a fé é preciosa. Ela precisa ser guardada. A nossa fé, hoje, para esse tempo, é o que nós temos de mais valioso.
Esse é o valor da fé. É dedicar uma vida inteira a conservá-la, a desenvolvê-la, a nutri-la, a protegê-la. Então, quem tem fé, guarde. Se você tem fé, guarde a sua fé como quem guarda um verdadeiro tesouro. Agora, quem ainda não tem, busque-a com afinco. Busque-a com determinação. Porque a fé em Jesus vai salvar a sua vida. Você pode ficar de pé? Para encerrar, eu quero te dizer nessa noite que a nossa fé, ela nos leva a acreditar que Jesus vai voltar para nos buscar. Você crê nisso? A nossa fé nos faz crer que Jesus virá nos buscar. Então, o nosso tempo está encurtando. O nosso tempo está se abreviando. Ele está voltando. Jesus está voltando. Enquanto ainda há tempo, nós podemos buscá-lo. Enquanto ainda há tempo, nós podemos buscar o autor e o consumador da fé. Ainda é tempo. Ainda é tempo para buscar esse firme fundamento para as nossas vidas. A fé que salva, a fé que transforma, a fé que restaura vidas, a fé que traz esperança. Ainda é tempo de buscar a fé que nos protege, que protege a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, as nossas famílias. Ainda há tempo de buscar a fé que nos abençoa, que nos dá vitória. Ainda é tempo de buscar a fé que nos faz mais generosos, a fé que nos faz ter compaixão, a fé que nos torna melhores amigos, melhores irmãos, melhores filhos, maridos, esposas. Ainda é tempo de buscar essa fé. Ainda é tempo de buscar a fé que pode curar. Você crê que a sua fé pode te curar hoje, nessa noite, agora, nesse instante? Ainda é tempo de buscar a fé que lança fora todo o medo. Ainda é tempo de buscar a fé que restaura a nossa coragem, o nosso ânimo, o nosso vigor. A fé que nos dá um novo fôlego. Ainda é tempo. Mas o tempo é curto, ele está voltando. Então que nós possamos orar a Jesus nessa noite, clamar a Ele nessa noite, suplicar a Ele nessa noite. Senhor, nos dá fé. Senhor, aumenta a nossa fé, não para o nosso benefício, mas que nós possamos nos tornar pessoas melhores, que aprendem a ouvir a sua voz, que aprendem a escutar o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Enquanto você louva, enquanto você adora aí no seu lugar, o Senhor vai visitar o seu espírito, o Senhor vai visitar o seu coração e vai trazer um bálsamo, e vai trazer um novo fôlego, e vai resgatar a fé que estava perdida, e vai restaurar a fé que estava sucumbindo dentro de você, para que você volte a crer, para que você volte a ter convicção, para que você volte a acreditar. Enquanto você louva e adora, o Senhor vai fazer isso nas nossas vidas, neste lugar.